Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz. Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Enfim, o que me traz aqui hoje, eu quero trazer uma meditação para que possamos refletir mediante as circunstâncias, o sofrimento, as lutas. Enfim, antes de iniciar, eu gostaria que possamos meditar na palavra de Isaías 53, a partir do versículo 4 e o 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós reportávamos profeta, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós vamos meditar hoje nessa mensagem que eu vou trazer, que eu trago, que me traz aqui. Eu vou tentar ser o mais rápida que eu puder, porque o texto é grande, que eu não sei se você já ouviu essa crucificação de Jesus na visão de um médico. E eu venho trazer aqui hoje para que possamos refletir. Então vamos começar essa palavra que diz assim: os carrascos, depois de um condenado, dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Eu vou explicar esse detalhe aqui, porque eu vou explicar o que me traz aqui. Numa madrugada dessa, eu já ia esquecer desse detalhe. Numa madrugada dessa, eu estava pesquisando sobre a crucificação de Jesus, que eu tinha que trazer uma palavra para levar. E eu estava lá naquela madrugada assistindo vários vídeos. Me deparei com esse estudo naquela madrugada, porque eu queria algo mais profundo, porque a crucificação de Jesus eu conheço muita coisa. Ainda estou estudando mais, quero me aprofundar ainda mais. Então, o que aconteceu? Naquela madrugada, quando eu me deparei com essa mensagem, eu pude ver o real sentido da crucificação de Jesus, detalhes que eu nunca tinha parado para ver. Então, aqui quando diz que os carrascos dão um puxão violento nas roupas de Jesus, nas vestes, para arrancar, porque o condenado ele não era crucificado com aquele paninho que eles usam no filme, não, era nu, tinha que ver a nudez. Então aqui fala quando o condenado puxou nas vestes de Jesus, o que acontece? Jesus já havia levado a chibatada, 40 chibatadas, e o chicote de Jesus não era uma correia comum, era feito de couro, chumbo e pedacinhos de ossos, se eu não me engano. E era um carrasco de um lado, um carrasco de um outro. E pá, 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 pá. E cada chibatada era um corte, rasgava as costas de Jesus.
até ele cair, escorregar no próprio sangue. Nisso a roupa está no seu corpo. Então aqui diz que quando os carrascos dão um puxão violento, há o risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim, sangue volta a escorrer. Quem já se machucou, botou uma atadura na ferida, e a atadura fica pregnada no machucado, no ferimento. A gente não pode puxar assim, que vai arrancar de novo. Como é que se tira? O soro fisiológico, vai lavando, até descolar. Foi isso que os carrascos fizeram com Jesus. Arrancou, o cara estava pregnado no corpo dele. E o sangue volta a escorrer. Por isso que falo, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Continuando. Jesus é deitado de costas, suas sagas se incrustam de pé e pedregulhos. Deposita-nos sobre o braço horizontal da cruz. Os agosem tomam as medidas. Um detalhe que eu vim estudando, pesquisando, que a cruz de Jesus não era aquela cruz que a gente vê em filme que ele carrega assim inteira. A parte horizontal, me perdoa, ele carregava a parte horizontal. A vertical já estava lá, assim. E ele carregava a parte horizontal, certo? E são detalhes que eu nunca tinha parado para estudo mais profundo, que eu pude aprender muito. Então, são detalhes que eu nunca tinha parado para analisar. Que Jesus ele está carregando a parte horizontal, assim, nos braços. Carregando assim. Que se chama pátibulo. Acho que é pátibulo que fala. Que é barra horizontal nos ombros, assim. Carregava até o Calvário. Outro detalhe também que eu nunca tinha parado para ver isso, que na cruz, quando Jesus é crucificado, é feito um preparo para o prego poder atravessar com mais facilidade, assim. Você está conseguindo ver aqui, ó. Era assim, com isso aqui, para que ele pudesse ser crucificado. E outro detalhe também, na maioria dos filmes eles fazem o prego aqui, mas o prego não foi colocado aqui. Foi colocado mais ou menos aqui assim. Ó. E aqui tem um nervo. Quem nunca sentiu esse choque? Então quando o prego é colocado aqui é uma dor que não dá nem para descrever. É choque. Então são detalhes que eu quero passar e compartilhar com você que parou para assistir esse vídeo. Para você ver o que Jesus ele suportou por mim e por você. Então vamos continuar aqui. Eu estou tentando explicar para que possamos ver o real sentido da crucificação de Jesus. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os agozes tomam as medidas. A garganta seca lhe queima e ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida e bebida ácida entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides e os bíceps esticados e levantados. Os dedos se encurvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis e em seguida aqueles entre a costela e do pescoço e os respiratórios.
A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como símbolo e não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. O que acontece quando Jesus já está ferido de tétano? Eu nunca tive isso, graças a Deus, mas quem já teve sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Tem que tratar, existe tratamento para isso. E Jesus aqui está dizendo que ele respirava, ele não podia botar o ar para fora. Olha aqui, é como aqui, tá aqui, mas não consegue sair o ar, como eu falei. Jesus respira com ápice do pulmão, tem sede de ar, como asmático. Quem tem asma sabe. Em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, transforma no violeta púrpura e pouco a pouco se torna vermelho. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, me perdoa, li errado. Depois se transforma no violeta púrpura, agora sim. Enfim, um cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Jesus, na cruz, ele está envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Vem a pergunta. O que acontece? Continuando. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Ele tem um apoio, aqui é a cruz. Pelo que eu entendi em estudo, aqui tem um apoio aqui. Que o filme não mostra. Mostra o pé de Jesus dobrado assim, não sei. Mas pelo que eu já vi, foi assim. Mas aqui tem um apoiozinho aqui na parte vertical da cruz. E o prego está aqui nos pés dele. Então ele se apoia aqui. E ele tinha que levantar para pegar o ar. Mas quando ele se levantava, aqui ele sentia muita dor também. E novamente aquele choque, porque pega os nervos também. Então ele tinha que se apoiar aqui, levantar para pegar o ar. Vamos continuar aqui. Foi o que eu estou falando aqui. Lentamente, um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de sobreapoio do prego dos pés. Esforça em pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, quer dizer, os músculos tornam do tórax distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Novamente a pergunta, mas por que este esforço? Porque Jesus quer falar, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. A asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá-se tendo um apoio no prego dos pés. Foi o que eu acabei de falar, o que acontecia. Vamos finalizar. Imaginável, atraídas pelo sangue, que ainda escorre pelo coágulo. Jesus está ensanguentado na cruz pelo coágulo. E chamas de moscas unem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxotá-lo. Pouco a pouco o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, e logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejado, os nervos, foi o que eu falei, o choque dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentiu sozinho e desamparado. O pai dele deu as costas para ele, porque naquela cruz
Ele carregava o seu, o meu, o pecado de todos. Estava sobre ele. Ele se viu sozinho, separado pelo próprio Pai. Pelo próprio Pai. Jesus, mesmo assim, Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, no grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morre em seu lugar, e no meu, ou no seu, mas ele morre por nós. Isso aqui é muito forte. Quando Jesus diz: está consumado, ele está dizendo: a dívida está paga. A dívida está paga. Ele nos comprou. Ele nos comprou com aquele sacrifício que ele fez na cruz. Por isso que eu li Isaías 53, que diz que ele tomou sobre si. Naquela cruz ele se fez maldição, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá no início, antes dele ser crucificado no Getsemane, começou a tortura, o sofrimento dele. Não foi apenas a cruz, porque ele sabia o que ele ia passar. E é por isso que ele chora sangue, porque ele está agoniado, ele está tão profundamente angustiado, apavorado, tanto que ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Pode-se imaginar como ele estava se sentindo naquele momento. E os discípulos que ele levou para orar com ele encontravam dormindo. Ele estava sozinho ali. Essa palavra que eu venho trazer hoje é para que possamos nos despertar. Ele desceu de sua glória. Ele estava com o Pai, mas o Pai o enviou. A palavra diz que ele desceu de sua glória. Ele desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus, para nos dar vida eterna. A palavra diz que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Muitas vezes passamos por decepção, lutas, dificuldades. E quem nunca disse: Deus não está me escutando, Deus não me ouve. Cadê o Senhor, Jesus? Ou quantos desistiram de esperar, quantos se afastaram, quantos. Mas o que nos faz, aquele que está em Cristo, que se espelha na cruz, no que eu acabei de ler, aquele que se espelha na cruz, não há nada que possa nos separar desse amor que se chama Jesus. Não há nada. A cruz tem que ser o nosso espelho. Todas as vezes que formos pensar em desistir, que o inimigo usar situações para tentar nos parar, nos tirar o foco desse sacrifício que Jesus fez, temos que nos espelhar na cruz. Vamos lembrar a partir de hoje, você que parou para assistir esse vídeo, vamos lembrar desse sofrimento que Jesus passou. Eu poderia falar muito mais detalhes, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou conseguir enviar. Eu vou finalizar com Romanos 8. Vamos meditar, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8, para que possamos terminar com essa palavra. Romanos 8. Romanos 8.
38, 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura os poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É nesse amor que temos que nos agarrar, nos agarrar, nos segurar nele, que é Jesus. Jesus. Aqui está falando. Nada pode nos separar. Essa palavra, ela é uma palavra, é uma injeção de força, de ânimo. Você que está fraco, você que está abatido, levanta-te. Porque nada que viemos a suportar, nada se compara o que Jesus suportou por nós naquela cruz. Nada, não há nada. Amém. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre a crucificação de Jesus. Amém? Me aguarde. Assim que eu puder, eu vou estar postando esse próximo vídeo. Amém? Tchau, tchau. Graça e paz.